Bem-vindas ao espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias espalhadas pelo Brasil e mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Oi, manas, se acheguem e bora viajar um pouco, porque a nossa convidada do dia já está aqui. Dani, oi, Oi, buenas tardes. buenas tardes, chica, que tal? Muito obrigada, Dani, por vir Obrigada a você por me participar, convidar. incentivar o nosso projeto que começou, só começou. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de Mas, você, do que você orgulha de você, principalmente por ser mulher, enquanto mulher. bom, prazer, eu sou a Dani. É, eu me orgulho muito, assim, por eu ser mulher, né? De principalmente ter a coragem de ir atrás dos meus sonhos, de mesmo tendo medo de algumas coisas, pegar e meter a cara, sabe? Então, assim, eu sou muito orgulhosa pela coragem que eu tenho. E que eu demorei muito para ver que eu era, assim, uma mulher muito corajosa. Que linda, prazer. Prazer. E eu sou a Nath, sou RP, trabalho com comunicação, com marketing digital. Hoje estou nômade, moro vivendo pelo Brasil, pelo mundo. Pelo Brasil é ótimo, né? Moro vivendo pelo mundo agora. É, E aqui estou realizando uma das minhas missões de vida, que é comunicar a minha realidade. E essa coisa de coragem é muito doido, né? Realmente tem coisas que às vezes a gente não se orgulha da gente mesmo, mas a gente faz e não para, tipo, se dar o crédito, né? Exatamente, eu Não demorei para, bastante. não para se perceber e assumir mesmo um protagonismo das coisas que a gente está fazendo, né? Que doido isso, né? Por que que a gente faz? Exatamente. Por que que a gente faz isso? Eu acho que é um padrão muito feminino, assim. Eu enxergo isso em muitas mulheres também, essa coisa de demorar um pouquinho para cair a ficha de algumas coisas, né? Tipo, Exatamente. não, Seja nas pequenas coisas do dia a dia, como para coisas maiores, tipo, por exemplo, viajar sozinha, né? Às vezes a gente, ai, meu Deus, não rende nada no trabalho. Aí quando tu vê, tu fez um monte de coisa em casa, sabe? Poxa, sim, fez comida, limpou a casa, arrumou gaveta. Pô, tu rendeu o teu dia. Tu não rendeu talvez no trabalho, mas tu rendeu. Então, assim, se dá conta dessas pequenas coisas, sabe? E aí disso pro mundo, né? Assim, de viajar sozinha, de, pô, tu já conhece tantos lugares sozinha, tu pegou, meteu a cara, foi, realizou sonho e como assim, sabe? A gente não ser orgulhosa disso, sabe? Isso que às vezes eu paro e penso. que lindo ter sonho, né? Porque tem gente que não se dá o luxo, entre aspas, nem de sonhar, né? Né? Você estava falando de viajar. Me conta qual foi a sua primeira viagem sozinha. Eu tive dois momentos que eu viajei sozinha, né? Pela primeira vez. A primeira vez foi com 8 anos, que eu fui com um grupo de dança, que eu fui sem meus pais, fui só com um pessoal mesmo, eu não conhecia ninguém, tava conhecendo ainda as meninas, tudo. E foi a primeira vez, a primeira noite liguei chorando pra minha mãe, aquela coisa toda. Aí ela falou: olha, a gente pode te buscar. Eu acho que, se não me engano, foi pro Paraná que eu fui do Rio Grande do Sul pro Paraná sozinha, eu ia ficar 15 dias. E aí ela falou: eu posso ir te buscar, mas sabe que se eu for te buscar, tu vai ter que largar esse sonho da dança, tudo. E aí eu peguei, não, então tá, então eu vou ficar. E ali eu comecei a curtir, sabe? E eu lembro disso muito, é muito vivo isso na minha memória ainda. E a segunda vez foi quando eu fui morar na Austrália, que aí eu larguei faculdade, larguei emprego aqui e fui viver 6 meses na Austrália. E eu lembro que eu tinha muitas amigas que moravam em Sydney e eu decidi não ir para Sydney, porque eu não queria estar junto com as pessoas que eu já conhecia. Eu queria ter uma experiência de eu estar sozinha no lugar. E essa daí foi uma das melhores experiências da minha vida. Que de 6 meses Uau! viraram 5 anos.
Ai, que lindo! E aí foram muitas descobertas a partir daí. Perfeito. Tá passando um super barco aqui no Rio. Eu estou de frente para um rio nesse momento. E aí, assim, o motor do barco parece que invade o meu ser toda vez que ele passa de tão alto. Ai, Ai, coisa boa. muito legal essa história, viu? Eu fiquei tentando lembrar, quando você falou de viajar sozinha enquanto criança, porque toda vez que alguém me faz essa pergunta sobre viajar sozinha, a gente sempre pensa coisas recentes, né? Depois que a gente já tá adulta e tal, enfim, que foi quando eu viajei também, só. Mas aí você contando, eu lembrei de um episódio também meu, que eu acho que eu tinha, não sei, 14 anos, 15, e que eu fui fazer uma viagem de uma cidade para outra também, com umas meninas que, tipo, era uma apresentação do colégio, estava relacionada à dança também, era tipo como se fosse uma competição, eu não era tão íntima das meninas, isso veio aqui agora, essa memória para mim, que doido, que doido. É, isso tem muita. Isso é uma das nossas bagagens, assim, de ter a coragem, né? De voltar de novo no assunto da coragem. A gente teve que ir, a gente queria fazer aquilo, só tinha um jeito. Exato, Exatamente. Ali foi a primeira, né, assim, que eu abri minha cabeça, eu acho que pela primeira vez, assim, para isso. sensacional. E tão nova. É, bem novinha. E Chorei a- tanto aquela Ai, primeira que noite, mas dó. depois só foi. E depois você ficou. Aí depois você ficou de boa nos outros dias, né? Aí fiquei de boa. Aham. Aí fiquei de boa. Aí eu comecei a curtir, porque aí eu vi que eu tinha duas opções. Ou eu voltava para casa e desistia, porque eu não ia poder ficar, né? Ou tu vai e fica, ou nunca conseguiria ir, toda hora eu ia ter que ficar pedindo pra minha mãe vir buscar, ou eu ficava. Eu tinha duas opções. E isso é uma coisa que eu levo pra vida. Tem duas opções para lidar com a situação. Você sempre vai ter uma escolha, né? Sempre. Ai, tá ficando profundo. Aos poucos a gente vai aprofundando mais, até viajar na ideia, entendeu? A gente vai fazer aquela viagem, depois a gente volta. Aham, exatamente. Ô, Vários Dani, e insights. a última viagem? A última viagem foi a que a gente se conheceu. Foi a que a gente se conheceu. Aê! Que foi no Pará, que a gente se conheceu na Ilha do Marajó, né? Que foi incrível essa viagem. Meu Deus, foi demais, demais, demais. Ah, eu amei, assim, cada segundo. Cada segundo dessa viagem. Que aí foi pra Ilha do Marajó, Pará e Alter, né? Ai, Amei demais. Pará. Pará é tudo. É tudo de bom. Eu E o sou que que doida você pra voltar mais. pra lá. Tem alguma coisa que você escuta mais, assim, por ser uma mana viajando só? Ou quando você. Ou enquanto você tá na viagem, ou depois quando você volta, porque tem muito disso também, né? Eu acho que quem critica mais a gente é quem não viaja do que às vezes. Ou quando a gente Exatamente. tá viajando, alguém que é local sempre tem algum comentário, né? Mas você é mulher? O que que você mais ouve? Na verdade, eu escuto antes de viajar, que é a primeira coisa que, por exemplo, minha família pergunta, mas o Thiago vai junto? É a primeira coisa. É a primeira coisa. Mas o Thiago vai junto? Tem Aí eu esse falo, não. Aí a pessoa, ah! detalhe. Tipo, aí acaba ali a conversa, sabe? Não, não vai. Essa é a primeira, é básico. Depois, assim, eu já escutei, inclusive, de amigas minhas durante a viagem, isso aí agora falando de pessoas conhecidas, né? Pela internet. Vocês se separaram? Direto, direto. Uau. Já foram perguntar para amigas minhas se a gente tinha se separado. Então, Aquelas que assim, não aí têm já entra, coragem né, de num falar, né? assunto. Gente, pausa, manas. A Dani é casada. Tem quanto tempo? Esse ano vai fazer 10 anos. Mas não usa aliança, tá? Não usa aliança, Esse negócio não não dá. viaja só com o marido e tem um casamento maravilhoso. É Exatamente. isso. Seus perrengues tem, mas assim, eu acho que isso daí foi uma das melhores coisas, assim, ter uma pessoa que me apoia, que apoia os meus sonhos, sabe? E até agora vamos entrar só num outro assunto que a gente estava conversando esses dias.
que no início não foi nada fácil. Que para mim, um relacionamento sem estresse, sem confusão, sem traição, não existia. Não existia. Não existia, não existia, não existia. E o Thiago teve muita paciência comigo no início do relacionamento. Ele foi me mostrando, sabe, que não é bem assim, que quem quer faz de qualquer forma, sabe? Então, hoje em dia eu sou muito feliz por poder viajar sozinha. Eu amo viajar sozinha, é uma das coisas que eu mais amo, porque, enfim, tem um monte de coisa que depois a gente vai falando no meio do caminho aqui. Então, pra mim, eu acho que se fosse pra se separar e ter outro relacionamento, ia ser muito complicado. Muito complicado. Uau, que massa. E que bom, né? Poder compartilhar assim a vida com alguém que, igual você falou, realmente te apoia, que deixa tudo mais leve, né? Porque fácil não vai ser, nenhuma relação é, né? É... Não. E é muito legal, assim, que toda vez que ele me leva ou para o aeroporto ou para a rodoviária, ele sempre fala, não esquece. E antes tinha a frase, né? Não esquece que eu e o Bud estamos esperando aqui, agora é só ele que está esperando. Oh, Mas, mas isso aí é uma coisa que me deixa muito tranquila, sabe? Na hora de viajar. E é isso. Aí, uma das coisas também que me perguntam é: tá sozinha? Aí eu falo, sim, sou casada. Eu já falo, sou casada. Ai, mas e por que que ele não vem? Né? Ah, e aí já começa a não levar a sério o seu o fato de eu ser casamento, né? casada. Sim, meu Isso Deus é do uma coisa que céu. acontece bastante. Bastante. Então, é um saco, assim, sinceramente, assim. Eu tô aprendendo a lidar com isso, né, pra falar tudo, mas é um saco. É um saquinho. É, que bom que a gente está tendo esse espaço e mais pessoas também que eu acredito pelo menos, eu pelo menos faz parte do núcleo ali de pessoas que eu sigo, amigos, podcasts que eu escuto, canais que eu vejo, de pessoas estarem a cada dia mais abertas a falarem mais sobre isso, né? Sobre os tipos de relação, né? Sobre as liberdades, os limites, né? Essas curas todas que a gente passa enquanto mulher e tudo isso que a gente ouve, né? Para a gente começar e expandir nesse processo de desconstrução, de mais tolerância, né? Mais Exatamente. empatia, para as coisas começarem a ser um pouquinho mais A diferentes, né? fluir, né? Mudar o que precisa mudar, né? Que chato. Exatamente. Aham, exatamente. E o Tomara que a que tu gente mais seja escuta, aí Nath? mais uma voz, né? Aí, conversando sobre isso, já desperta a sementinha aí, né, galera? Tomara. Olha, eu escuto muito as pessoas perguntarem se eu. Mas você não tem medo? Você tá sozinha, mas você não tem medo? Isso eu escuto muito também, assim. E aí, logo depois do medo, vem a coragem, né? Não, parabéns, você é muito corajosa. Eu não teria coragem, não. Ou então fala, ou então se é uma pessoa mais velha, às vezes já aconteceu de falar, nossa, não consigo nem imaginar minha filha fazendo isso, umas coisas assim, sabe? Ou o barco passando, você consegue ouvir? Não escuto nada. Ai, Nada. que ótimo! Eu tô escutando a moto aqui. A segunda coisa que eu escuto muito mas como é que você vive? Tipo, porque no meu caso, né, por ser nômade, eu tô ali vivendo um tempo, né? Não tô muito bem como turista, e aí as pessoas acabam me vendo, por exemplo, se é um hostel ou na própria cidade, começam a me ver mais recorrente. Aí já percebe, tipo, aquela ali não é uma turista que veio para ficar só 3 dias, igual a maioria das pessoas. E aí você tem a oportunidade de conversar comigo, sempre vem essa pergunta, mas como que você vive? O que que você faz? Né? E aí eu conto que eu tenho uma empresa de marketing digital que eu abri antes de criar antes de viver essa vida que eu vivo hoje, né? Eu meio que construí o meu negócio para poder
Viver assim. atingir, alcançar esse sonho, viver essa vida. E aí as pessoas ficam muito surpresas, tipo assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. E o mais doido é que eu me coloco nesse lugar também, e eu lembro de quando eu estava planejando todo esse rolê, planejando a empresa, projeto de plano de negócio, ideias, quando eu comecei a estudar o nomadismo, que eu mesmo pensava que era uma coisa de outro mundo também, era meio distante, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, é igual você falou, aqui também cabem duas escolhas. Eu posso recuar e falar, nossa, realmente é, é de outro mundo, não vou conseguir. Ou eu posso juntar tudo que eu tenho, parar de chorar e fazer, né? E botar a mão na E massa. botar a mão na massa. E aí eu vou e explico para a pessoa. Tem gente que fica assim maravilhada, muitas mulheres também que eu converso, às vezes assim, em hostel aí sempre rola aqueles papos, né? Às vezes no quarto e tal. E aí a gente troca uma ideia e tem muita mana viajando sozinha já. Às vezes eu conheço muita Oh, menina casada encontrei a tantas no Pará primeira. agora. É, isso é muito lindo. E aí essa troca assim te inspira, você conta a sua história, você lembra como você começou e aquilo é emocionante e a pessoa também fica inspirada e trocar isso é muito legal. Agora com esse canal aqui que a gente está tendo também, vai ser tão massa poder ouvir outras mulheres e que outras mulheres que não viajam vão poder escutar a gente. Isso E se vai ser muito animar. lindo. Ai, eu sou muito chata com minhas amigas, assim, eu falo, eu tenho amigas que elas ainda não têm muito essa visão de viajar sozinha, elas precisam de companhia, sabe? Eu não sei se a questão é medo, se a questão é achar que tá sozinha é tristeza, sabe? Muito triste, mas elas ainda não, e eu sou muito chata, porque eu vou, falo, é como a gente fala, né? A gente nunca tá sozinho, nunca, Nunca. nunca. A gente Às vezes eu sempre até encontra um quero, grupo, inclusive. né? A dificuldade é achar um espaço, né, para ficar só, às vezes, Pra tem ficar hora. sozinha. Exatamente. E eu sou uma pessoa que, eu não sei, eu não era assim, mas eu ultimamente eu tenho ficado mais quieta, sabe? Não sei o que. Eu tô aprendendo a Saudades. ouvir mais. A ouvir mais. E eu gosto de escutar, assim, as histórias, as experiências. Então, é muito legal. É como tu falou, são fases. São fases. Sabe? Total. Você falou das suas amigas. E a galera da sua família? Tem outras mulheres também que viajam? Sozinha, não. Não? Uh-uh. Nem as Inclusive, mais novas? então, agora eu tô pensando. Até então, eu sou a mais, assim, calma, a mais nova das adultas. Aham. Aí agora tá vindo uma geração de adolescente e de Ah. jovens adultas, né? A minha afilhada, por exemplo, ela tem 18. E a minha prima, ela tem 14. E as duas falam, eu quero viajar que nem a Dani viaja. Então, assim, Ai, meu Deus. eu fico besta, sabe? Às vezes eu paro e penso, os pais da minha prima de 14 anos falando, nossa, tu é a maior inspiração para ela. E eu fico toda boba, né? Porque é Ah, isso, é isso. Eu quero que viajem, eu quero que conheçam o mundo. É, não quero que fiquem preso agora em relacionamento, essas coisas, sabe? Meu Deus, só se eu tivesse minha cabeça quando eu era mais nova. das mulheres E mais só. velhas, assim, da sua família, você já se conectou com a história delas, assim, essa coisa da nossa ancestralidade, né? Assim, você tem alguma coisa da sua ancestralidade feminina, assim, que já rolou? É Avó, muito difícil, bisa? porque minha família foi bem sofrida, assim. E a gente fala que a gente tá quebrando um pouco esse ciclo, assim, sabe, da sofrência. Não da sofrência, mas, tipo, sendo um pouco mais, um pouco não, bem mais forte. Mas, enfim, a minha família, por parte de mãe, foi bem sofrida, bem. E é muito Uau, difícil a família se abrir com isso, contar as histórias, porque eu acho que é sim, muito dolorido para eles. com certeza. Então, E que bom que vocês, né, essa geração, estão abertas a ir curando as próximas gerações, né? Porque é isso, assim, tipo,
uma coisa meio constelações aqui agora rolando, mas é porque também Aham. rola muito disso, sei lá. Nossa, sempre quando eu faço umas terapias dessas, assim, de constelação, eu percebo alguma coisa diferente da minha mãe. Uma vez eu fiz uma constelação e aí uma tia me procurou em seguida. Sabe quando rola umas coisas assim, meio, tipo, Aham. eu sinto que quando uma cura, outras mulheres também vão curando. É como se tivesse uma coisa que conecta todas nós, assim, uma energia mesmo. E aí é que nem essas memórias que a gente carrega, né, da nossa ancestralidade sofrida, na maioria das vezes, e que agora a gente vai mudando isso. E aí outras mulheres que forem vindo, né, já terem um novo Consigam ver isso, né? começo, conseguir ver também, valorizar, honrar o que passou e seguir. Exatamente. É, Eu acho que é através da gente que a gente vai curando o passado, né? É a gente que tá aqui agora para fazer isso. super, total. Isso é autoconhecimento, né, Dani? Para mim, pelo menos, viagem tá muito Bah, relacionado ao autoconhecimento. Nu, tipo, é totalmente. cada rolê que eu passo que, meu Deus do céu. Então você concorda também, a relação da viagem Com com o certeza. autoconhecimento, sem Com dúvidas. certeza. Limites, tudo. Já rolou um processo de autoconhecimento assim para você em viagem? Tipo, qual pode ter sido um processo ou sei lá, uma cura ou uma história mais marcante relacionada ao autoconhecimento em viagens? Cara, eu acho que foi em 2019 que no início do ano ali começou do nada, assim, eu literalmente fui dormir de um jeito, acordei de outro. Crise de ansiedade, crise de pânico, de tudo que você pode imaginar, assim, um desespero muito grande dentro de mim. Foi aí que eu comecei a procurar terapia, não fazia anos que eu não fazia, né? Só que isso começou 2 semanas antes de eu ir para a Indonésia. Duas E aí semanas. eu pensei seriamente em não ir. Eu pensei, eu falei, não, não tô bem. Eu não conseguia dormir, eu acordava umas 2, 3 horas da manhã com o coração, assim, era como se eu fosse, sei lá, como se tivesse entrado um ladrão na minha casa, assim, sabe? Uma adrenalina muito forte. Eu não tava conseguindo comer. Do nada, gente, sério, do nada, do nada. Eu não sei o que que deu ali, não sei até hoje, assim, não sei se foi. Fiz vários exames, não era nada, então. Aí, enfim, foi a terapia que foi me curando, né? Mas, assim, eu não tava conseguindo comer, emagreci quase 10 quilos nessas 2 semanas. E aí eu pensei, não, eu tenho duas escolhas. Ou eu fico aqui e vou me arrepender pra sempre de não ter feito essa viagem, ou eu vou e vamos ver o que que vai dar. Vou estar do outro lado do mundo. E aí eu fui, né, com contato da minha terapeuta, tudo, não estava tomando remédio, eu estava tomando fitoterápico e meditação. Eu nunca tinha conseguido meditar, né, assim, com tanta frequência, parar e meditar mesmo. E assim, eu fui com um monte de vídeo no telefone, música, não sei se vocês já botaram no YouTube aqueles hats para dormir. Eu tava com Claro, tudo que vocês podem imaginar. eu já, com certeza. E lá fui eu pra Bali. Nossa, é a melhor coisa. Porque eu não conseguia dormir assim profundo, sabe? E aí eu fui, já me deu uma crise de ansiedade no voo. Ali, eu cheguei na China, que eu fazia escala lá, e cancelaram 2 voos nossos. A gente teve que ficar quase 15 horas no aeroporto. E começou a me dar a crise, só que assim, ao mesmo tempo, eu não queria falar pro Thiago. Então, eu encolhi, porque ele ficava, o que que acontece? Ele nunca teve, então ele não entende, ele ficava assustado. Essa que é a real. Ele ficava assustado, ele não sabia como lidar quando eu entrava, quando eu tinha isso. E aí eu travava tudo, assim, era muito ruim, muito ruim. E, enfim, aí eu comecei, o que que eu tinha que fazer? Eu não queria assustar ele, porque ele assustado me piorava também. Então eu queria que ele estivesse de boa, tranquilo. Então a respiração, a pensamentos, tudo. Tinha uma coisinha que eu fazia, que eu aprendi muito a fazer, isso me ajuda muito. Que nem computador. Ah, se eu tô com pensamento ruim, eu imagino direitinho. Eu pego esse pensamento, boto na lixeira, vou no esvaziar a lixeira. E isso não tem ideia como isso me ajuda. Me ajuda pra caramba. Que E isso foi uma massa. das coisas que eu aprendi, que ficou comigo, assim. E aí, enfim, aí foi que eu cheguei em Bali.
acordava, ainda no início da viagem, eu acordava normal, de madrugada, com o coração na boca, banana. Só que aí eu fui Gente. meditando. Eu lembro da minha psicóloga falando assim, pé na areia, natureza, relaxa. Não tinha muita internet, não sei pra ler. Fui lendo história besta, assim, história muito boa, inclusive, de adolescente, livro de adolescente, assim. E assim foi indo, eu acabei a viagem. E aí, outra coisa, os meus fitoterápicos e florais, e aí eu não fiz as contas certinho, na metade da viagem começou a terminar. Ah. Eu falei, bom, eu não tenho o que fazer. Seja o que Deus quiser, vamos lá. Tu vai ter que dar um jeito, Daniela. E assim foi indo e eu voltei, cara, eu voltei outra pessoa. Voltei outra. Foi um dos processos, assim, de cura, assim, meus, assim, mais nítidos, assim, que eu tive. Porque sentiu no corpo, né? Chegou a ser físico. Foi Isso é físico, foi muito físico. forte. Foi uma coisa assim que eu nunca, eu falava assim, eu não consigo me ver no espelho. Eu não conseguia me ver no espelho. Muito louco. Doideira. Dificuldade de sorrir, E umas não coisas. tinha a ver, assim, com a viagem, né? Em si, Não, assim. não. Que às vezes a gente Eu sente acho umas que teve. ansiedades antes da viagem, a gente fica meio estranha, tudo Não, não. desregula. Aham. E não, né? Foi outra coisa. Não, não. Eu acho que uma das coisas. Bom, primeiro foi que eu comecei a parar de meio que cuidar dessa parte emocional minha, né, durante anos. Né? Não, literalmente não foi do um dia pra noite, mas que eu comecei a sentir sim. Mas eu parei muito de mim, assim, de cuidar de mim. Eu tinha largado a faculdade. Eu tinha largado. Eu tava trabalhando com o Thiago, porque a gente tem uma casa de suco aqui, né? Na verdade, ele criou a casa de suco, tudo e eu fiquei ajudando. Só que era para ser temporário e eu fiquei. Eu tenho muito esse problema de me acomodar às vezes, sabe? E eu senti que eu estava acomodada. E aí essa comodidade, eu acho que começou a meio que me inconscientemente começou a vir com tudo, sabe? Foi Sim. aí que eu voltei para a faculdade, me formei, comecei a dar aula de inglês de novo, sabe? Aí eu comecei a trilhar o meu caminho. Outro dia eu estava lendo sobre isso, que existem sentimentos e emoções que às vezes a gente não quer sentir, e aí a gente meio que assim, tá lá. Aí você fala, não, Bota na não vou caixinha ler, então. não vou ver, não quero ver. Aí o trem fica lá. E Aí depois fica você não dolorido. processa, você não processa aquela coisa. Aí você sentiu uma raiva, ou às vezes você sentiu, sei lá, não sei, o que seja. Você simplesmente acha que aquilo vai sumir se você não acolher, se você não olhar para aquilo, tentar entender por que que você está sentindo. Aí não. Eu, pelo menos, também sou muito assim, tipo, meu corpo explode alguma coisa, ou alguma doença, ou a conta Não, chega. e é bizarro isso. É bizarro. Eu vi que eu não estava indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, entendeu? Tava ótimo, porque assim, a loja ali era o sonho do Thiago. E eu tava ali para ajudar no início, só que eu fui ficando, foi muito tranquilo de ficar. Porque afinal de contas precisava também, não tinha uma equipe formada, de confiança. E eu fui ficando, até que na terapia que eu fui me dar conta. Eu falei, cara, não é o meu sonho. O Caramba. E a que que eu tô viagem te fazendo? ajudou a te reconectar, assim, com isso, com você. Completamente. E aí eu voltei para a faculdade em agosto, né? Fui começar a dar aula de inglês, que eu queria uma coisa que fosse mais flexível até justamente para estágio, essas coisas assim. E aí eu fui trilhando meu caminho, fui trilhando meu caminho e fui melhorando. É uma coisa absurda, né? Como agora faz tudo sentido. Agora é muito claro assim na cabeça da Que gente, bom, né? né? Quer dizer que passou, quer dizer que rolou aprendizado disso. Ou e Essa coisa como. da desconexão da gente é um trem tão perigoso assim para mim, que eu também tive uma experiência de uma relação em que eu me desconectei muito assim de mim. E isso é tipo, eu vejo muita mulher também passando por isso. É um estalar de dedos e você já não tá vendo mais nada. E se você estiver apaixonado, então, ferrou tudo. Você fica, viaja. É uma coisa muito doida isso. E você com esses aprendizados todos, assim, no seu relacionamento, e viajando, e vivendo essas coisas, que massa, né? É... O tanto que é importante a gente perceber isso, né? Que a nossa individualidade dentro de uma relação também, e
e todo o É muito resto se importante. complementando, né? E tu sabe, agora uma coisa que eu percebi depois de um tempo é que nós, mulheres, a gente tende muito mais a mudar a nossa vida pelo nosso parceiro, ou pelo outro, né, pelo nosso parceiro, enfim, mas normalmente acontece isso com homens, né? Então, assim, é muito mais fácil da gente largar as nossas coisas para seguir, Sim. sabe? E a gente se dá conta disso é muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, o Thiago, ele é do jiu-jitsu. Quantas vezes eu tentei fazer jiu-jitsu? Ó, pra você ver. Não é a minha. Pra que você Não vai é a insistir, minha. né? Imagina se você Exatamente. tivesse que deixar de viajar só porque você, né, sei lá, se o Thiago não gostasse de viajar, por exemplo. Não sei se é o caso, mas. Não, não. Não, não, ele gosta, mas, por exemplo, não é a prioridade dele. E tá tudo E ok. aí que tá você equilibrar isso na relação, né? Você não vai deixar de se relacionar porque você quer viajar e vice-versa. Que lindo, né? Não, não mesmo. Não mesmo. Mas sabe que tava falando aquele assim, como é que tu tem coragem? Eu não teria coragem de viajar sozinha, né? Falou que te falam, eu já escutei muito, nossa, eu não tenho coragem de deixar meu marido aqui sozinho. Ah, tem esse E isso eu escuto lado bastante. super. E eu fico só olhando assim, tá bom. Porque se tem uma coisa que eu tenho muito tranquilo, assim, a pessoa vai fazer no horário de trabalho, se tiver que fazer. Só que não Ai, tem que caráter, lindo. ela vai fazer em qualquer horário. Então, Não assim, é, eu não vou é deixar de sentindo viver a minha ciúme que a gente vida. vai resolver, né? É com outras coisas, é com diálogo, com conversa, com uma relação sincera, né? Honesta. Exatamente. Exatamente. E claro que não tô dizendo aqui que não role ciúmes, óbvio que rola, né? É uma coisa A gente normal, sente, assim, por né? A exemplo. gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente sente tudo. Uhum. É, medo também é uma coisa que se sente, né? Viajando sozinha. Não, e o medo de Eu, perder o pelo menos no outro, né? início, Tipo assim, eu tive é, meio que uma é, relação à distância, assim, né? Não cheguei a estar casada, ter essa estabilidade, assim, numa relação como você de tanto tempo, mas já passei por umas situações, assim, e que rolou esse medo, assim, muito nítido. Só que, assim, eu poderia voltar e viver uma vida de casada, mas eu escolhi seguir. Porque para mim é muito importante isso. E se a pessoa não vai me apoiar, né? Que sentido que faz? adeus. Na hora eu já me reconectei com aquela coisa de tipo, não vou abrir mão de mim. Não vou, não vou, não vou, não vou. Me nego, não vou. Me nego a fazer isso. E Mas sabe que continuei. antigamente meu pensamento era ou viaja ou tem um relacionamento. Meu Deus, não dá pra ter os dois juntos. Que absurdo. Então Que agora loucura, né? você vai ter que ser não monogâmica. Não. Exatamente. E eu assim, no início também do relacionamento, meu Deus, o Thiago viaja sozinho. Nunca, porque você quer, hoje, bro, vai lá, vou estar te esperando a mesma coisa, sabe? Claro que na maioria das vezes eu quero ir viajar junto, porque eu gosto de viajar, legal. Mas assim, se ele tem que viajar sozinho, tipo, por exemplo, ele surfa, então ele, sabe, ele vai surfar, ele vai competir de jiu-jitsu, vai tranquilo, sabe? Tipo, eu não sou daquelas pessoas que porque como eu viajo sozinha, eu sei como é chato. Estar lá num lugar irado e a pessoa ficar, porque não sei o que, estraga a viagem, estraga o clima, estraga Sim, tudo, sabe? Então eu não vou ficar assim. Então acho que isso aí é muito legal, assim, de estar num relacionamento onde a gente se respeita, sabe? E ele fala, Dani, esse é teu sonho, vai lá. Ah, então tá, lindo. eu vou. Ah, óbvio. Que massa, Dani. Vamos caminhando aqui para o finalzinho. Depois de tudo isso que a gente falou, assim, todas essas conversas, tudo que foi compartilhado, que mensagem que você daria, assim, que mensagem que você deixaria para aquelas manas que ainda não viajam? Isso porque a gente já deixou tanta mensagem na conversa, né? Quem pegou, pegou. Mas se fosse para a gente resumir isso numa mensagem para a gente finalizar. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, se tá com medo, não importa. Vai com medo mesmo, porque
Esse negócio do medo, ele é importante para nos, né, para nos alertar, mas ele não pode nos paralisar. E outra coisa também que eu acho importante é aprender que a gente estar na nossa própria companhia é a melhor coisa. Não. Então, viajar sozinho, meu Deus, tá na melhor companhia, sabe? E a gente acaba se tornando a nossa a nossa melhor versão quando a gente aprende a estar com a gente mesmo. As pessoas vão querer estar perto de ti, sabe? Então, assim, e viajar eu acho que é uma das melhores formas da gente aprender a gostar de estar com a gente mesmo. Mana, você falou É, várias tudo. frases, né? Nossa, você falou tudo. Porque é muito isso. A gente tá com a gente mesmo, a gente vira outra pessoa, assim, a gente fica mais iluminada, a gente se ama, a gente não tá nem aí pro que o outro vai pensar, e nada. Tem uma frase que eu acho que é da Natália Arcuri, que eu li num post outro dia, que é assim, eu até abri aqui para ver se era isso mesmo. Eu não vou deixar de fazer algo só porque não me sinto pronta, que conecta muito com aquele vai com medo mesmo também, né? Gente, a gente nunca vai estar Claro, pronta. pra Quando que eu vou nada. estar 100% pronta para alguma coisa? Ah, coisa que a gente coloca na Seja nossa para abrir uma cabeça. empresa, seja para qualquer coisa. A gente nunca tá pronto. Nunca tá. Eu adorei, pra mim, assim, de tudo que a gente conversou, uma coisa que ficou muito marcante foi essa, a questão das escolhas que você disse, né? A gente sempre vai ter uma escolha. Então, para e sempre analisa as escolhas que você tem. Que Analisa. escolha que você tem aí agora, né? Adorei isso. Exatamente. Eu posso estar simplesmente ficar. É a mesma coisa assim, de ficar irritado ou relaxar e curtir o momento, né? Isso daí, inclusive, da gente terminar, é uma coisa que acontece, inclusive, quando dá alguma coisa errada, né? Na nossa vida, em viagem. Eu fui fazer um passeio agora ali em Governador Celso Ramos e na volta do passeio o barco estragou, simplesmente parou. Vocês não têm ideia de quantas pessoas Surtaram. muito bravas porque o barco simplesmente estragou. Eu tava ali, claro, eu não tenho medo de estar no mar. Talvez se fosse no avião já seriam outros 500. Mas eu jamais ia xingar, sabe? Os caras estavam ali dando o melhor deles pra arrumar tudo, pra ajeitar. E o pessoal enchendo o saco. Ai, não. Aí tu tem as duas escolhas. Bota o colete, que a gente tava sem colete, todo mundo botou o colete, bota o colete e pronto. Qualquer coisa, vai pular na água, vai ficar boiando com colete, sabe? E a gente tentando, eu e minha amiga, a gente tentando acalmar as crianças que estavam Nossa, assustadas, a gente rindo e tal. Aí, não, porque não sei o que. Ai, isso pra mim não, sabe? Perrengue vai acontecer na vida inteira e aí tu vai ter super. duas escolhas. Como que a gente vai reagir é sempre a chave, né? Uhum, É óbvio que falar é super fácil quando a gente tá na situação mesmo, é que você tem que, ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui de tudo, deixa eu me recompor. exatamente. Mas é possível. Bom, e como? E quando a gente leva as coisas com leveza, tudo fica mais tranquilo, sabe? Fica menos pesado. Seja qualquer situação, assim, qualquer situação, né? Até as situações mais pesadas, assim. Confia, né? Eu falo isso muito pra mim, confia. Confia. Confia que, tipo, cultiva uma serenidade ali, nem que seja pra você conseguir respirar e raciocinar. Porque, né, se a gente também fica ali aflita e Tende a tudo, piorar tudo. perde. A situação já tá ruim, sabe? Então, Total. é isso que eu tento levar pra minha vida. Use o medo a seu favor e pense na escolha que você vai fazer. Só em duas. Exato, Também não fica perfeito. viajando em Boa, 1000 escolhas, não. É 50 e 50. exatamente, pronto. Ai, Dani, É bem isso. obrigada. Quer deixar aí Obrigada a seus você. contatos, Instagram? Eu Ah, sei que é. você tem um blog maravilhoso. Compartilha, que eu Tenho também vou blog de deixar os viagem. links. Bom, então eu tenho blog, Insta e blog, Pegadas de uma Viagem, onde eu compartilho todas as minhas experiências, né? E dou bastante dica também. E é isso, inclusive o blog foi no medo mesmo. Eu sempre achava que eu tinha que estar pronta, né? Mas não tava pronta. Pega, posta ali primeiro e vai. E ali também tem algumas, como é que fala, dicas
descontos também para alguns passeios aqui em Alter do Perfeito. Chão, inclusive, e no Jalapão. E super lindo, bem feito. E é Ai, isso. obrigada. Eu amei te Dani. conhecer, Nath, Ah, eu inclusive. também! A gente tem que encontrar de novo numa próxima A gente viagem. tem isso aí. Ai, um beijo, Dani. Muito obrigada. Linda, falar Beijo, lindo demais falar obrigada com a você. você.